Oi, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui a gravar outro vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre a teologia dos principais reformadores, né? Os principais reformadores, o pai da Reforma Protestante foi o Dr. Martinho Lutero, né? Sabendo que a Reforma Protestante teve a seu início, né, no ano de 31 de outubro de 1517, onde que o Dr. Martinho Lutero veio colocar, fixar, né, as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, né? Mas eu não vou falar sobre a história da Reforma Protestante. O que eu vou falar em si, de forma sucinta, né, de forma rápida, né, sumária, é sobre a teologia dos principais reformadores. Falar sobre Martinho Lutero, sobre Zwinglio, sobre João Calvino, sobre Menno Simons, né, e sobre Jacó Armínio, né. E de já eu quero dizer que o século XVI é o século das mudanças, é o século do renascimento, né, é o século que tem uma palavra de ordem chamada ad fonte, né, de volta às fontes do mundo greco-romano, de volta às descobertas da filosofia pré-socrática, descoberta da filosofia socrática, descoberta da filosofia pós-socrática e principalmente os poemas, né, romanos de Virgílio, né, a Eneida, de demais poetas e etc. Né? E também no século XVI nós temos uma figura muito proeminente, a figura de Erasmo de Roterdã, e precisamente a primeira edição, né, do seu Novo Testamento, que foi de 1516, o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, que era especialista em grego, né? John Coller falou, né, no Renascimento, ai de nós que não aprendermos o grego, né? Porque o grego em si era a língua da literatura do mundo greco-romano, do mundo antigo. E o Renascimento está se renascendo, né, para o mundo científico, para o mundo literário, para o mundo filosófico, para o mundo até mesmo de descoberta para a modernidade da razão, da experiência e principalmente da Reforma Protestante voltada para o mundo de pensar e voltar para a Sagrada Escritura com o Dr. Martinho Lutero. Então vamos analisar a teologia dos principais reformadores, né? A teologia dos principais reformadores. Eu quero de já falar ou ler a questão de um catecismo, né? Da época do século XVI, na época da Reforma Protestante, né? O sistema do catolicismo não oferecia nenhuma esperança para as pessoas. Um catecismo católico romano da época dizia assim: há três coisas que eu sei que são verdadeiras e que deixam o meu coração pesado. A primeira, perturba-me o espírito porque eu sei que vou morrer. A segunda, incomoda o meu coração ainda mais porque não sei quando é. A terceira, me incomoda acima de tudo, eu não sei para onde eu vou. Meu Deus, não tem nenhuma esperança, né? Não dá para ter esperança com esse tipo de atitude por parte da igreja. Não é à toa que a reforma foi libertadora em todos os sentidos, político, social, econômico, religioso, espiritual, né? Espiritual. Então nós vamos analisar a questão aqui, principalmente assim, de forma breve, né, de forma panorâmica, sumária, né, a reforma no século XVI, né, foi um movimento restaurador no sentido religioso da palavra. Primariamente religioso, com dimensões políticas, né, até porque nessa época do século XVI tinha o chamado nacionalismo, né, a questão do nacionalismo, onde que as nações que mandavam o seu dízimo, né, para Roma. Vamos começar agora a questionar, por que nós estamos mandando o nosso dinheiro aqui da Inglaterra, estamos mandando para a Itália, para o Vaticano, né? O dinheiro tem que ser gastado aqui na Inglaterra. A mesma coisa aconteceu nos demais continentes, na Alemanha, nos demais países, etc. Então nós temos aí o chamado nacionalismo, né? A questão dos países reivindicando e analisando também as suas vidas econômicas, suas vidas financeiras e políticas. E a questão econômica já é localizada principalmente nessa época, né? Tem o levante dos camponeses, alemães, tudo envolvendo um período de mudança, né? O século XVI já descortina, tem uma porta aberta para a modernidade, e a modernidade caminha para o iluminismo, né? A questão da razão humana, da questão do pensamento humano, liberdade, fraternidade, igualdade. Já vamos pegando um prenúncio a partir do século XV, XVI, do Renascimento para frente,
ademais dos demais movimentos que vêm como iluminismo, a idade da razão, o pensamento do homem. Depois vem a questão do romantismo, né? A questão da valorização do sentimento, etc. E voltado também com as revoluções. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, que foi muito importante, a questão da máquina a vapor, e etc. Né? Então nós temos aí a origem das igrejas históricas do protestantismo, né? Pegando dentro dessa reforma do século XVI. 4 manifestações iniciais com Lutero. Né? Nós temos a reforma aqui, nós temos a primeira geração de reformadores, que é com Martinho Lutero. Nós temos a segunda geração de reformadores, que é com João Calvino em diante, né? E nós temos aí também a reforma protestante magisterial. Essa reforma magisterial porque teve apoio do magistério, não é no sentido de ensino, né? Dos magistrados, das autoridades políticas, das autoridades jurídicas que patrocinaram e que deram apoio à reforma protestante. E nós temos a reforma também, a reforma anabatista, né? Voltada também como uma reforma radical, devido à questão de bater de cara, né? Com certas instituições, principalmente a maneira que agiram também como reformadores, e assim que a gente vai analisar, e também a reforma anglicana lá com Henrique VIII, a partir do casamento com Ana Bolena, né? E uma meia reforma que eu vou deixar para a história do cristianismo, história da igreja, tá? Mais uma provocação nesse vídeo. Esse vídeo é mais para falar sobre a teologia dos reformadores, né? E uma coisa que a gente pode estar analisando também é a causa da reforma. Quais foram as causas da reforma? A situação da Igreja Católica medieval, uma situação totalmente crítica, principalmente a questão da venda da indulgência, a venda do perdão, a insatisfação política e religiosa dos povos europeus, principalmente essa questão de mandar imposto para Roma, etc., a questão do nacionalismo. O nacionalismo emergente, né, que a gente vê que está se levantando nessa época, a ansiedade e insegurança provocada pela espiritualidade vigente, né? O povo não tinha esperança, não tinha algo para solidificar a sua vida, preencher o seu vazio existencial, que era a palavra de Deus. Então a reforma protestante vai colocar a Bíblia no lugar que ela sempre teve que ficar, no centro de tudo, né? O Papa da época era o Papa Leão X, tá? O Papa Leão X. O Papa Leão X tem uma fala o seguinte, né? Agora que sou Papa, tenho que desfrutar do papado. Olha lá essa palavra, né? Que sou Papa, tenho que desfrutar do papado. Uma das questões do estopim da reforma, né? O estopim da reforma, que a gente pode ver. A experiência religiosa de Lutero, principalmente quando ele teve a experiência quando estava na casa do pai dele, teve aquele temporal de chuva, né? E ele ficou muito com medo de morrer naquele temporal, naquela tempestade. E ele fez um voto, né, que a Santa Ana desse livramento para ele. A Santa Ana era a padroeira dos mineiros, o pai dele era mineiro, então os mineiros tinham uma chamada Santa Ana, a Santa dos Mineiros, e que a Santa Ana desse livramento desse livramento para Martim Lutero, ele se tornaria monge. Nessa época ele estava estudando direito, né? E assim acontece que ela cumpre com ele, vamos dizer assim, e ele cumpre com a santa, se tornando monge. A escolha do arcebispo de Mainz, né, Alberto de Brandeburgo, né, que ele pagou grande quantia para ser arcebispo de Mainz, né? Naquela época pagava bom dinheiro, o cara se tornava arcebispo. Uma das coisas também que a gente pode estar analisando também é a venda das indulgências, a venda do perdão. O cara praticou adultério, tinha dinheiro, pagaria pelo perdão. O cara praticou um homicídio, tinha dinheiro, pagaria pelo perdão também, que se chama a indulgência, a venda do perdão. Né? Para cada tipo de pecado tinha um valor, tinha um preço. Assim que uma moeda, essa questão lá que se dizia, né? Assim que uma moeda tilintar no cofre, uma alma sairá do purgatório. Né? E o vendedor de indulgência, né? O vendedor de indulgência chamado John Texel, né? Quando chegava sempre próximo à cidade, aos vilarejos, ele pregava 3 tipos de sermão. O primeiro sermão que ele pregava sobre purgatório, né? Ele pregava sobre purgatório, que as almas iam para o purgatório, precisavam sair de lá. O segundo sermão que ele pregava era sobre o inferno ardente, né? Caso que as pessoas não pagassem pelo perdão, elas iam para o inferno ardente. E o terceiro sermão era sobre o paraíso, para aqueles que pagavam sua própria salvação, seu próprio direito também de perdão, né? O perdão. A indulgência é o perdão.
as 95 teses. Quando Lutero ficou sabendo dessa história, ele ficou muito revoltado. O que foi que ele fez? Ele foi lá na praça, foi lá na igreja, na porta do castelo de Wittenberg, aplicou as 95 teses, né, que era o contexto da época de convocar para um debate, né, para debater. Então, as 95 teses, na verdade, foi uma provocação para o debate, para conversar a respeito dessa situação que estava acontecendo na época, principalmente da venda da indulgência, que Lutero pensava que o Papa Leão X não sabia de que estava acontecendo, mas a venda da indulgência, né, era para a reconstrução e reforma da Catedral de São Pedro em Roma, né? Outra questão, segundo a reforma do século XVI, foi o maior evento ou série desse evento desde o encerramento do Cânon da Escritura, né? Nós temos o encerramento da Escritura que eu falo lá na Bibliologia, tá? Você acesse lá na minha playlist para ver o conteúdo de Bibliologia. Então, o encerramento do Cânon foi um dos maiores eventos da história. Então, a Reforma Protestante também nesse ensejo também foi um dos maiores eventos na história. Maiores eventos na história, né? Então, vamos pegar aqui. De já vamos perguntar a questão quem foi o Dr. Martinho Lutero. Eu quero deixar para o segundo vídeo aqui, para dar sequência, né, ao segundo vídeo, principalmente nessa que eu vou falar sobre a teologia dos principais reformadores. Os principais reformadores que são muito importantes e principalmente essa teologia, principalmente para o nosso tempo de hoje, que temos uma teologia já solidificada, organizada, sistematizada e etc. Até o próximo vídeo.